Te adoramos, nada melhor do que exaltar o nosso Criador, assim como os pássaros já fazem, né? Às 4h30 da manhã. Nós queremos estender um cordial feliz sábado a todas as famílias, nossos convidados também, que decidiram estar nesta casa de adoração. Para nós é um privilégio poder estar na presença de Deus. Infelizmente, muitos não têm um lugar para se congregar. Alguns países, pessoas estão se congregando debaixo de árvores, ou quem sabe numa choupana. Mas louvamos a Deus esta manhã, porque Deus tem sido grandioso conosco. Amém? Eu quero aproveitar esses minutos que se seguem agora, rapidamente, para convidar você e a sua família. Nós vamos estar dando início sexta-feira próxima, dia 8 de novembro. Serão 10 noites, 10 temas especiais. O título da série é Nada Além da Verdade. Pastor Paulo Bife vai estar conosco aqui, a partir das 19h30. Haverá muito louvor, adoração. Certamente Deus vai tocar nos corações daqueles que estão no limiar da decisão. E eu quero também animá-los, a convidá-los, todas aquelas pessoas que você está mentoreando, que você está auxiliando no estudo da Bíblia. E nós vamos ter um momento muito especial também para as crianças. Já temos um time especial que vai estar com um movimento, vai estar com uma classe para alfabetizados e não alfabetizados. Vamos fazer um programa especial para eles, não para entretenimento, mas também para evangelizá-los, tá bom? E que bom que você veio. E fazendo parte da adoração, quero seguir a adoração com a igreja, e convido você para abrir o livro de Mateus, capítulo 17. Capítulo 17 de Mateus. Se você trouxe um amigo, um querido aí, que você o convidou, compartilhe a Bíblia para que possa haver o maior aproveitamento neste momento. Mateus, antes de Cristo, era um cobrador de impostos. Aonde ele ia, as pessoas sabiam que ali estava indo um ladrão. Mateus já estava há algum tempo já cansado de ser uma fraude. Assim no mundo também tem muitas pessoas que já estão cansados de ser uma fraude. Pais que gostariam de ser exemplo dentro de casa e ainda não conseguiram. Donos de empresa que gostariam de ser justo com o governo, mas não têm conseguido. Esse grande homem, que antes de Cristo não era um grande homem, na visão humana, ele era rotulado aonde ele passava, porque ele era um traidor da nação. Seus compatriotas não gostavam dele, muito menos de Zaqueu. Mas quero chamar a atenção da igreja nesses primeiros momentos. Um dia Cristo o encontrou trabalhando. Você sabe também como Cristo te alcançou, em que contexto da tua vida estava, aonde você morava. Alguns, quem sabe, Cristo o encontrou bêbado. Quem sabe Cristo encontrou algumas pessoas na boate. Deus impressionou a sua mente para não estar mais ali. E agora, Mateus passa a ser testemunho de Jesus, passa a ser evangelista. Olha que beleza. E o mesmo convite que Cristo fez para Mateus, segue-me, hoje ele oferece para mim, para você e para a nossa comunidade. Amém? Sigamos então a partir do verso 1, Mateus capítulo 17, verso 1. 6 dias depois que Pedro havia testificado que Jesus realmente era o Filho de Deus, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Olha para cá. Não é que esses três aqui
Era, sabe, na linguagem popular, ficar bajulando o mestre, ou ficar puxando o saco, vamos assim dizer. Cristo, entre 12, selecionou 3 somente. Não era por isso que eles tiveram o privilégio de ir até o monte orar com Cristo. Mas a diferença era porque o coração de Pedro, Tiago e João, a distância entre o coração desses 3 para o coração de Cristo era mais estreita. Estava mais próximo, mais alinhado com a vontade de Jesus. Por isso Jesus, ele agora os convida para acompanhá-los. E veja o que acontece. Verso 2 diz assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, isso daqui está bom demais. Que tal se eu construir 3 tabernáculos? Uma para o Senhor, outro para o Elias, para Moisés. Ele sentiu que a atmosfera estava uma delícia. E os versos se seguem. E ele diz assim, o verso 4: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Verso 6: e assim diz: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Por quê? Porque no verso 5 eles escutaram o próprio Deus, o Criador, falando bem do seu Filho amado, e pediram para que os discípulos, os privilegiados de subir ao monte, atentarem para Jesus, para o seu sacrifício, para a sua missão. Final do verso 6, tomados de grande medo, verso 7, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Olha para cá, queridos. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a Bíblia apresenta muito uma relação entre a divindade e os montes. É curioso ver que ao longo da trajetória do povo de Deus, a divindade de Deus tem uma relação muito profunda com as montanhas, com os montes. Isso é assunto para tese de doutorado. Tem pastores que já fizeram tese nisso. Essa relação entre o Criador e os montes. E eu quero, nesse momento, parafrasear com os irmãos. Vou pedir para o Wesley me ajudar. Percebo aí, já no livro de Gênesis, quem aparece no monte. Vamos voltar aqui. Wesley, me auxilia, por favor, aí. Primeiro a gente vê quem? Abraão e Isaac. Aqui o ministério de Cristo já é pregado precocemente. A gente vê ali o ministério de Jesus simbolizado ali pelo Cordeiro, que foi a providência de Deus para que Abraão não sacrificasse o seu filho. Depois a gente percebe na sequência, passa para mim, por favor. Nós percebemos no Monte Horebe, ali o grande Moisés recebendo o seu chamado. Ele vê uma sarça que não se consumia, de repente ele percebe que o Deus Sabaote está ali, o anjo do Senhor, que era o próprio Cristo, e ali ele recebe o seu chamado para não só mais apacentar animais, mas para apacentar pessoas, para ser uma espécie, um tipo de Cristo, um libertador. A foto anterior eu não mencionei, mas ali era Abraão e Isaac no monte, vocês lembram? Monte Moriá. Pode passar para nós, por favor? Agora nós percebemos o grande Sinai.
Deus agora convida Moisés, no capítulo 34 de Êxodo, para receber a maior expressão do seu caráter. Qual é a maior expressão do caráter de Deus? A lei moral, os 10 mandamentos. E ali ele fica 6 dias e o monte fica fumegando. De repente, no 7º dia, Deus pede para eles entrar junto naquele movimento espiritual ali. E ali ele recebe das mãos do Criador as orientações dos 10 mandamentos. Percebemos depois, próximo monte, aí é ao pé do monte Sinai. O povo, enquanto Moisés demorava, tardava, eles começaram agora a se envolver numa baladinha. Começaram a produzir seus próprios deuses. E ali depois eles se ajuntam, preparam ali juntamente com Arão uma forma de adulterar contra Deus. Eles projetam agora esse bezerro. Vamos ver mais um monte especial da Bíblia. Aqui é o Monte Carmelo. Aqui chama muita atenção, porque foi aqui que Deus, usando um profeta, ele começa agora a desmistificar as falsas religiões. Ele começa a revelar qual é a verdadeira adoração que era aceita pelo Deus de Elias. E Elias ali enfrenta os 450 profetas de Baal e mais uma outra turma, e ele faz o altar. Os sacerdotes pagãos também fazem um altar. E ali nós conhecemos a história. O único altar que recebeu a aprovação de Deus foi do seu representante, o profeta Elias. Percebam, há uma relação, sim, entre Deus e os montes. Mais uma imagem. Aqui é o próprio Cristo, no Monte das Oliveiras. Cristo, por diversas vezes, esteve ali intercedendo pelos discípulos da época, pelos discípulos de hoje e também pelos discípulos de amanhã. Foi ali que Cristo fez a oração pastoral, pedindo a bênção para as futuras gerações do seu povo, que um dia aceitaria o Evangelho. Foi aí que Cristo reabastecia as suas baterias espirituais. Era aí que ele se encontrava com a onipotência, o Todo-Poderoso. Mesmo sem pecado, Cristo tinha o hábito de buscar a Deus, e sempre nas alturas. Não sei quantos de vocês já escalaram uma montanha relativamente alta. A sensação que quando você chega ao pico é muito gostosa. É como se você se sentisse o quê? Um pouquinho mais poderoso, superior àqueles que não conseguiram escalar a montanha. Há uma sensação que você está mais próximo de quem? De Deus, do Criador. E queridos, volta para o texto agora. Você já entendeu que existe uma relação entre a divindade e os montes? Só que na realidade Deus não habita nos montes. Ele não habitava nos montes. Ele se manifestava a sua Shekinah. O que torna esse ambiente aqui sagrado, querida igreja, não são as paredes, os equipamentos eletrônicos e nem os instrumentos. Mas o que torna esse ambiente sagrado é se Deus está sendo o quê? Invocado, louvado, adorado. E graças a Deus esta manhã Ele está sendo, amém? Perceba a partir do verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, 3 tabernáculos. Uma para Moisés, outra para Elias. E quando falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo a nuvem, uma voz dizia: este é meu filho amado. Aonde que os discípulos estão? Na planície ou na montanha? Olha que interessante. De novo,
A divindade está se relacionando com suas criaturas, mas também com a própria divindade. O próprio Cristo representava a divindade ali também. Que coisa espetacular! Eu quero que você veja agora essa foto. Pode passar para nós, por favor? Não sei como que está aqui. Ah, está melhor aqui. Você trocaria a sua casa por essa casa? Na Geórgia, em cima de uma grande montanha, um rochedo. Interessante, né? Olha que interessante, aqui é um monastério, lá na Geórgia. Maximine é o monge, é aquele que está cuidando deste lugar. Hoje aproximadamente ele deve estar com 69 anos. Nessa casa existe ali um lugar onde está enterrado um dos monges que era líder de Maximine. E o sonho dele é poder reconstruir com a ajuda do governo esse monastério. Ele sobe por uma escada de ferro e ele tem aqui um cabo de aço. Deixa eu ver onde é que é aqui. Passa para mim, volta por favor. Aí, aqui ó, não dá para perceber, mas tem um cabo de aço aqui, onde ele vai içando o tijolo, as pedras, o cimento, para poder tentar reconstruir. E ele mora sozinho. E ele, juntamente com o governo, estão reconstruindo esse monastério. Sabe o que me chama a atenção aí? Que Pedro estava cometendo o mesmo erro dele. O mesmo erro. Atmosfera muito agradável. Pedro não queria descer do monte. Ele estava vendo a manifestação da glória de Deus, porque no capítulo 6, versos anteriores ali, a partir do verso 28, Jesus já tinha profetizado que alguns, antes que vissem a morte, veriam a glória do Filho de Deus. E Pedro achou tão bom aquilo, aquele clima maravilhoso, que ele não queria mais subir ao monte, não queria mais descer do monte. Queridos irmãos, esta manhã, o nosso maior desafio não é ficarmos na contemplação. Ser um monge num lugar isolado, igual Maximine. Vocês acham que aqui em cima tem funk? Tem pornografia, pessoas colocando o som alto, você querendo dormir? Ser monge no monastério, é aí onde eu quero chegar. É simples. Permanecer nessa atmosfera onde todo mundo canta a mesma música é fácil. O livro de texto dos irmãos é o mesmo livro que o meu, é a Bíblia Sagrada. As músicas que eu aprecio e que o pastor João também aprecia, é os mesmos que estão no seu inário. Ser monge longe do conflito entre o bem e o mal é sencillo, é fácil. Pedro não foi chamado para ver a glória de Deus, para permanecer na contemplação. Sabe, queridos, ninguém precisa mais subir a montanha para escutar Deus falar. Perceba que quando os profetas subiam a montanha, eles recebiam de Deus motivação, instrução, poder, autoridade para compartilhar a glória de Deus para com aqueles que estavam embaixo no vale. Permanecer aqui hoje é muito bom, mas não é tudo. Ficarmos nesse ambiente não é tudo. Não é todo o processo que Cristo espera para nós. Perceba um detalhe a mais aqui. Falando da contemplação, perceba que todas as vezes que o homem de Deus, os grandes líderes, aqueles que tinham o maior grau de intimidade com o Senhor, todas as vezes que eles viram a manifestação de Deus,
Eles tinham o dever de compartilhar essa esperança. Ser cristão dentro da igreja é tranquilo, é fácil. O nosso maior desafio e desconforto é quando atravessamos as fronteiras da igreja. É quando entramos em contato com pessoas que molestam-se umas às outras. Aí é o nosso maior desafio. Quando eu estou com um irmão de outro lugar, de outra denominação, e que ele não concorda com aquilo que eu creio ser a verdade. É muito fácil estarmos aqui, escutar uma boa música, uma boa instrução, mas não é tudo. Precisamos ir além. É no vale que está o grande conflito e não em cima do monte. Deus nos permite subir a montanha, ou seja, vir à igreja, com um propósito muito específico, para compartilharmos a sua glória, a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação. Como? Contando o que Ele fez para nós, e através de nós. E eu quero que você analise essa imagem, por favor, passe para nós. Paulo, quando ele chega lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, e ele tem essa ousadia, ele tem uma fé muito escandalosa, muito atrevido. Olha o que ele diz: sede meus imitadores. Uma pessoa, para falar assim, para um amigo, para um familiar, para um colega do trabalho, da faculdade: siga-me, cola em mim, que você vai se dar bem, cola em mim que você vai conhecer Jesus, vem comigo que você vai prosperar, vem comigo que o teu lar vai ser abençoado. Quando Paulo fala isso, ele chama a responsabilidade para ele. Ele sai do momento só da contemplação, só do clima e da atmosfera celestial, e ele agora faz isso daqui, ó. Ele arregaça as mangas e ele diz assim: o meu maior exemplo é Cristo, e se você colar em mim, se você me copiar, se você acompanhar os meus passos, é como se você fosse um discípulo de Cristo, como se você estivesse seguindo o próprio Cristo. Paulo nos convida, nos orienta, e eu quero ir um pouquinho mais longe, queridos. Sabe este Mateus, ex-ladrão? Quantos estão comigo esta manhã? Esse ex-ladrão, ele nunca imaginaria, escuta isso, Mateus, o ex-cobrador de imposto, o ex-injusto, fraudulento, que lesava a sua comunidade, assim como Zaqueu, ele nunca pensou que o encontro com Jesus mudaria sua trajetória de maneira tão fantástica. Ele nunca pensou que ele seria um evangelista. Ele nunca pensou que ele entraria para a história da humanidade. Ele nunca pensou que ele teria o privilégio de escrever uma biografia do homem mais importante do planeta. Amém? Você nunca saberá, eu nunca saberei, o que Deus será capaz de fazer por mim, através de mim, através de você, enquanto eu não me entregar sem reservas para o Senhor. Ele recebeu um dos maiores títulos, Mateus, recebeu o título de ex-ladrão para discípulo de Cristo. Amém? Essa é a proposta de Deus esta manhã para você. Mateus hoje ele é lido em vários idiomas, é pregado em vários lugares, mas jamais, só no céu ele vai compreender a extensão do ministério dele. E só no céu você vai compreender todas as vezes que você foi amável, respeitosa, respeitoso, que você estendeu a mão para ajudar alguém. Só lá no céu você vai entender o fruto das orações que você fez por alguém, o abraço querido, o acolhimento no momento de crise.
Se o Evangelho transformou a vida de Mateus num grande discípulo, e também evangelista, e também um grande escritor, Deus espera também que saiamos da contemplação. Você não precisa ir ao ponto mais alto para ver a glória de Deus. O ponto mais alto para você ver a glória de Deus, para você encontrar Deus, é o ponto mais alto da tua comunhão. Olha que legal. Para você escutar Deus falar com você, você não precisa ir mais ao monte, necessariamente. Mas você precisa subir ao monte mais alto da tua entrega para escutar Deus falar com você e através da sua palavra. Paulo nos dá um conselho esta manhã. E está nesse slide, o próximo, por favor. Paulo fala assim: gente, você precisa passar por uma metanoia. Você precisa entender que para ver a glória de Deus, para escutar Deus falar, para estarmos imbuídos do Espírito Santo para pregarmos, aliviarmos o sofrimento de alguém, nós precisamos passar por uma metamorfose, por uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de modelo de forma. Precisamos ser reformulados. Vamos ler o verso então, Romanos capítulo 12, verso 1, pode projetar, por gentileza? Olha o que diz aí: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela metamorfose do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vem nos aconselhar porque ele entendia muito bem. Ele sabia que não bastava termos intimidade com Deus, cumprir com os requisitos da reflexão pela manhã, do estudo da lição, do ano bíblico, das comunhões, das koinonias na igreja. Mas ele entendia que se vamos ao monte para receber poder de Deus, ele compreendia que isso era para um propósito específico, que era para levar para as pessoas que não tinham a glória de Deus. Moisés, quando ele desceu do monte, Êxodo 34, ele estava brilhando tanto, ele estava brilhando tanto, que as pessoas, ao verem ele descer do monte, pediam para ele se cobrir. Elas não suportavam a glória, a manifestação do poder, da intimidade que ele tinha com Deus. Porque aonde há luz, não há trevas. Queridos, eu quero subir ao monte. Eu quero continuar vindo à igreja. Eu quero continuar participando de todas as atividades da igreja. Mas essa atmosfera não é o suficiente. Na visão de Paulo, na visão de Deus, Ele espera que desçamos do monte, que saiamos do monte da igreja, desse lugar abençoado, para abençoar outras famílias. Eu te faço um apelo esta manhã. Te faço um apelo para que você experimente essa mudança de mente. Que você seja modelado, que você receba uma nova forma do Espírito Santo. Que você não se conforme apenas em ver a glória de Deus, mas que você compartilhe a salvação com outras pessoas. Como fazer isso, pastor? Tua profissão. Usa a tua profissão para falar de Jesus. Usa teus dons, teus talentos. Não custa nada. Só disposição. Você é dentista? Usa teu consultório. Você é lojista? Usa a tua loja. Você é mecânico? É médico? É advogado? Utiliza os teus dons, os teus talentos. E com certeza